Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque muitas vezes eu recebo mensagens no WhatsApp ou ligações de pessoas que foram indicadas para fazer constelação familiar e elas me ligam para fazer a constelação, mas elas nem sabem direito o que é a constelação. Quando alguém me procura querendo fazer uma constelação, mas mal sabe direito o que é a constelação, eu fico um pouco temerosa. Eu fico me perguntando por que alguém procura um profissional para fazer algo que mal sabe o que significa, né? Então, eu imagino, é só uma imaginação, tá? Eu imagino que talvez a pessoa esteja passando por algum problema muito complicado e que ela sinta que precisa muito de alguma ajuda e que recebeu ótimas indicações desse processo, né, da constelação, e cria aquela esperança imensa, né, de passar por um processo que leve ela a um lugar muito bom. E até aí tudo bem, né? Mas meu receio é que ela fantasie de que esse processo é milagroso ou mágico ou algo parecido. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar claro, tentar deixar claro para vocês o que uma constelação pode de fato ajudar a fazer, como é esse processo, né? Qual a responsabilidade do constelador e qual a responsabilidade do constelado, que a gente chama na constelação de cliente ou consultante. Então vamos lá. Na constelação familiar, primeiro, a constelação familiar ela é uma filosofia. Ela é uma filosofia de vida. Então, a constelação ela não se resume a uma técnica. A técnica faz parte da filosofia, que é algo muito maior, muito mais amplo. Então, só de você ler sobre constelação familiar, só de você aprender sobre constelação familiar, já ajuda muito você tentar aplicar aquela filosofia à sua vida, né? Já te ajuda demais. A técnica da constelação familiar é uma técnica que ajuda o outro ajuda o cliente, né, o constelado, a entender, a sentir e a visualizar o motivo e caminhos de solução para aquele problema. Mas, como qualquer outra ferramenta, é importante que haja responsabilidade do cliente, do consultante, em seguir com aquilo que foi visto e sentido. Então, é um dos motivos que a gente não constela criança, por exemplo. É um dos motivos que a gente não constela, por exemplo, adultos que pedem uma constelação para ajudar outros adultos, né? Porque a gente precisa da responsabilidade do adulto em seguir com aquilo. Então, a gente precisa da pessoa que vive aquele problema, que ela se responsabilize pelo seu problema. Então, é importante que as pessoas que procuram constelação, elas saibam que não é um milagre, não é uma mágica, né? E que elas precisam estar disponíveis, dispostas e responsáveis e adultas para aproveitar o processo, aproveitar o que viram, aproveitar do que sentiram e levar adiante. Outro ponto importante é que o constelador, ele segue aquela dinâmica do cliente e ele só pode ir até onde o cliente pode chegar. Porque não adianta o constelador dar frases sistêmicas para o cliente, ele falar e não sentir o que ele está falando, né? Então é importante que ele sinta o que ele fala. E às vezes é muito difícil falar aquela frase sistêmica. E aí a gente para o processo, né, para que a pessoa possa elaborar aquilo em processo terapêutico, por exemplo, e quem sabe no futuro ele pode até passar por um novo momento e ele consiga dar
fala, voz, aquelas frases sistêmicas, né? Então, inevitavelmente precisa da responsabilidade do cliente, certo? E outra pergunta que me fazem muito é relacionada à constelação individual e grupal. Uma pessoa há pouco tempo me procurou e eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês, que é o seguinte: quando tem uma constelação grupal, eu percebo que as pessoas, por verem outras pessoas sentindo o campo das questões delas, é como se aquilo desse uma veracidade ao processo. Mas isso apenas tem a ver com a confiança do cliente no processo. Constelação individual e grupal, elas têm o mesmo benefício e eficiência. O que muda é que numa constelação grupal, como eu disse, outras pessoas estão sentindo o campo daquela questão e o constelador sente junto, observa o fenômeno acontecendo com aquelas pessoas e vai dando voz ao cliente, né, com frases de solução para aquela questão. E numa constelação individual, o constelador sente, né, o campo, o constelador sente o lugar dos representantes através de bonecos ou outro objeto intermediário e continua dando a voz, né, dando frases sistêmicas para o cliente. Então, muda apenas isso. Numa constelação grupal, o constelador também sente, né, todo o campo, mas ele como é que eu posso dizer isso? É como se ele ficasse um pouco mais, não sei se eu posso usar a palavra livre, mas é como se ele ficasse um pouco mais livre para deixar aqueles representantes sentindo o lugar de cada um. Numa constelação individual, ele está muito mais ativo nesse processo, implicado nesse processo de sentir todo o campo da questão e dos representantes que precisarem ser colocados ali naquela questão. Mas volto a dizer, a eficiência e a eficácia é a mesma, certo? Espero que eu tenha respondido algumas perguntas para vocês e quem sabe em breve eu volto com mais algumas respostas.